Bom dia, amadas. Que a paz do Senhor esteja sobre o coração de cada uma de vocês. Que o amor de Deus venha nos envolver nesse dia. Amém? Hoje é dia 13 de fevereiro e a nossa meditação está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 29, que nos diz assim: Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Amadas, eu estava pensando sobre esse versículo e geralmente a gente lê Hebreus e a gente para meio que ali, né? A fé é o firme fundamento e a gente fica e a gente vê que o capítulo todo, né, de Hebreus vem falando sobre fé, a galeria, né, dos heróis da fé. E quando eu me deparei com esse versículo, eu achei assim, ele tão tremendo, porque ele vem trazendo para nós essa confirmação do versículo que diz que o justo viverá pela fé. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando que foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Então eu entendo que todas nós, né, passamos por momentos de dificuldade, momentos difíceis, onde muitas vezes nós nos vemos como os israelitas ali, né, diante de um cenário que aos nossos olhos não tem saída. Aos nossos olhos nós olhamos aquela situação e falamos, nossa, nós vamos morrer. E a palavra de Deus vem nos dizendo que foi pela fé que eles atravessaram o Mar Vermelho. Foi pela fé que eles creram na palavra de Deus. Foi pela fé que o mar se abriu. Foi pela fé que o Senhor criou um caminho no meio do mar. Então nós vemos essa palavra se cumprindo na vida deles, que o justo viverá pela fé. Eles puderam viver, né, puderam atravessar esse momento de tribulação porque eles tiveram fé. Então, nesse momento, eu entendo que se eu e você não tivermos essa palavra de Deus, essa palavra de ordem, né, continua caminhando, continua andando, manda o mar se abrir. Se eu e você não tivermos essa promessa de Deus, se nós não tivermos algo em que nos basear, algo em que fortalecer mesmo a nossa esperança, nós vamos morrer. Nós vamos realmente assim não conseguir passar por este momento, porque é isso que nós vemos no continuar desse versículo, que diz assim, ó, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Ou seja, os egípcios, eles não tinham essa palavra, eles não tinham fé, eles não receberam de Deus uma promessa, eles não receberam. E quando eles tentaram fazer aquilo que eles viram os egípcios fazendo, eles morreram. Então isso me traz assim uma reflexão mesmo, isso me faz entender por que muitas vezes nós vemos pessoas fracassarem, nós vemos ministérios fracassarem, nós vemos mesmo tantas vezes mortes espirituais, mortes ministeriais, porque muitas vezes muitas pessoas embarcam, né, na fé do outro. Começam a ver que pessoas estão sendo bem-sucedidas, pessoas estão conseguindo atravessar esse momento de tribulação, ela conseguiu, então eu também vou, né? Ela fez algo que deu certo, então eu também vou fazer, e eu embarco nessa mesma fé dessas pessoas. Mas se eu não tiver uma palavra de Deus, eu vou morrer. Gente, eu achei isso tremendo, falei, nossa Deus, isso é muito sério. É muito sério, porque eu vi muitas vezes acontecendo de pessoas fazerem o mesmo trabalho que outras estavam fazendo, estavam se dando bem, pessoas que estavam fluindo, né? Não apenas em ministério, mas às vezes em coisas corriqueiras do dia a dia, né? Um exemplo, o meu marido uma vez ele recebeu uma palavra de Deus para ele fazer um determinado trabalho, que nos dava o sustento, né? Era algo inovador, era algo que realmente assim, não existia na época, e ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus, ele creu na provisão de Deus, e o trabalho dele assim, fluiu de uma forma tremenda. E por verem, né, muitas pessoas verem o trabalho dele fluindo, a forma como Deus estava abençoando, muitas pessoas tentaram fazer o mesmo trabalho, e não foi igual. As pessoas até vinham e diziam, nossa, mas eu faço exatamente o que você faz. E não fluía da mesma forma. Por quê?
Porque eles não tiveram uma palavra de Deus, eles não tinham uma ordem de Deus para que aquilo desse certo. Eles simplesmente tentaram vir como os egípcios aqui, ó. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu. Ou seja, eles viram os egípcios passando, deu certo para eles, então vai dar certo para mim. E vão atrás. Mas se eu não tiver essa palavra, não vai funcionar. E nessa hora aqui eu comecei a entender, falando justamente disso, né? O justo, ele vive pela fé. Então os egípcios viveram os israelitas viveram pela fé, passaram por aquilo pela fé. Como os egípcios não tinham essa fé, não tinham essa palavra, o que aconteceu? Morreram. Morreram, não viveram, morreram. Então isso é muito sério. Nós não podemos realmente assim embarcar atrás de promessa de outras pessoas. Não é porque está dando certo para outras pessoas que vai dar certo para nós. Nós precisamos mesmo ter essa palavra de Deus, essa palavra de ordem. Nós precisamos realmente assim ter essa promessa de Deus, porque quando a coisa ficar difícil, você vai se lembrar da palavra, daquilo que Deus te mandou fazer. Eu acredito que mesmo os israelitas, no meio do mar, eles tendo essa palavra, eu acredito que em determinados momentos, talvez alguns deles, ao olharem a situação, olharem mar dos dois lados, aquela parede, né, de mar dos dois lados, eles passando, talvez se eles olhassem para as circunstâncias, talvez o medo veio, mas eles se lembraram que Deus tinha dado uma palavra. Deus tinha falado que o mar ia se abrir. Deus tinha falado, não clame a mim, diga ao mar que se abra, diga ao povo que marche. Eles tinham uma palavra de Deus. Então, o medo não os dominou. Já os egípcios não aconteceu isso. Então, por isso que nós precisamos realmente, queridos, de ter essa palavra, de ter nossa fé fortalecida. No quê? Na palavra de Deus. De termos a nossa fé firmada naquilo que o Senhor está nos mandando. Então, essa palavra hoje, para mim, foi muito rica. E por isso que eu quis compartilhá-la com você, né? Assim, no sentido de que vamos andar mesmo pela fé, vamos andar mesmo baseado naquilo que a palavra está nos dizendo, mas não vamos fazer como os egípcios, né? De ver que está dando certo para o outro, então eu também vou tentar. Não, nós vivemos pela fé, naquilo que Deus tem ministrado o nosso coração. Então, sem fé, amados, sem fé, é impossível atravessar o mar. Sem fé, é impossível chegarmos ao outro lado. Sem fé, é impossível. Sem fé, vai acontecer o que aconteceu com os egípcios. O mar os engoliu. Então, que eu e você venhamos a ser realmente assim como os israelitas, que venhamos a ser como o povo de Deus, que venhamos a ser como todos esses homens, né, que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que viveram pela fé. Amém, queridas? Que o Pai possa realmente ministrar teu coração nesse dia, que o Pai possa mostrar para você se os caminhos que você está trilhando, foi Ele quem mandou você ir, ou você está indo porque alguém foi e deu certo para essa pessoa. E às vezes você está sofrendo muitas consequências por causa disso, por não entender que às vezes você não tem uma palavra de Deus para seguir por este caminho. Então busque o coração de Deus, busque o coração do Pai. Qual é o caminho que você tem que seguir? E aí você anda por ele. E aí você vai viver pela fé. Em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra. Queremos te agradecer, Deus, por esse entendimento, Pai, que nós só podemos, Pai, atravessar o mar, Senhor, se nós agirmos por fé, se nós andarmos por fé, Pai. Se nós andarmos, Senhor, baseados, Senhor, numa palavra, numa direção que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe ser enganadas. Não nos deixe, Senhor, seguir caminhos que o Senhor não mandou seguir, Senhor, só porque está dando certo para outras pessoas. Mas em nome de Jesus, nos dê o discernimento, Senhor. Nos dê a sensibilidade, Pai, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e andarmos, Senhor, apenas por caminhos que o Senhor tem nos direcionado a andar, Pai. Porque eu creio mesmo, Senhor, que se o Senhor abrir o mar, Senhor, se o Senhor nos mandar passar, o Senhor estará conosco, Pai. E o Senhor será a certeza da nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor, nos nossos corações. Amém. Amém, queridas. Tenham um excelente dia. Que Papai possa
dia a dia, fortalecer a sua fé, em nome de Jesus.